Isaías 53 diz assim, igreja de Deus, mesmo sentados, pode ficar sentados. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Muito bem. Eu quero lhe fazer algumas perguntas, e eu queria que você respondesse mesmo, só para você mesmo. Diante de tantas coisas que estão acontecendo, que você considera que não é natural, não é normal, você não está assustado, você não imaginava que o ser humano seria capaz de tamanha, sabe, monstruosidade, natureza, e quando olha para cima também, parece que o céu manifesta os sinais, como que Deus também tivesse discordando dos homens embaixo, como que Deus também tivesse triste, e lá em cima, aonde se espera socorro, aonde se espera refúgio, também desce sinais que têm feito multidões chorar. E você olha para outras nações, outros países, e você também ouve falar de piores tragédias. Você tem acompanhado, porque hoje é fácil, né? A gente vê rápido o mal, a gente consegue ouvir rápido as notícias ruins. E minha pergunta é: o que tem passado a sua mente, o que você tem pensado ao ouvir falar, ao chegar até você, as notícias relacionadas à natureza? Por exemplo, se nós falarmos da natureza humana, o que aconteceu em Suzano agora está fresco, está recente, está muito sensível essa tragédia que aconteceu. Sabe que pensamento tinha naqueles rapazes? Que eles estariam antecipando a chegada ao paraíso. Receberam uma ideia, foram doutrinados, foram ensinados de que eles iriam com aquelas atitudes também para um paraíso. E olhando para a sua vida, o momento que estava vivendo, não estava prestando a vida para eles, não estava agradável viver aqui, não estavam recebendo o apoio que eles precisavam. E aí ele disse: eu vou antecipar, eu gostei dessa ideia, de ser feliz no paraíso, e de ter o que eu queria ter aqui, e de ser o que eu queria ser aqui, e de ter pessoas que me admirassem. Então eu vou para o paraíso agora. E praticaram a tragédia que vocês assistiram, e não pode negar, e o mundo inteiro. Mas muitos estão dizendo agora, escute só, talvez você é uma das pessoas que pensou assim: meu Deus, o que está acontecendo é o fim. O que está acontecendo é o fim. Talvez alguém também pensou assim: aonde está Deus? Ele não vê tudo isso? Ele não está sendo Deus de amor, fazendo nada? Ele não consegue, tão poderoso, interferir, impedir que tantas pessoas inocentes até morram dormindo? Escute só, talvez você pensou assim: é o fim do mundo, está se acabando tudo. Ou pensou: Deus é mentira, esse Deus que prega, que é amor, que é poderoso, não faz nada. E talvez também tenha alguém que aqui, nessa noite, que fez uma aliança com Jesus,
Tem acompanhado os ensinamentos de Jesus? Tem andado pelas profecias? Tem andado à luz da palavra? E tem olhado e tem dito assim: está se cumprindo o que Jesus falou, está se cumprindo as profecias, Jesus está voltando. Escute só, existe aqui nessa noite muita gente, e no mundo, que estão informados, não estão desesperados. Eles não estão desesperados. Milhares e milhares de pessoas que estão dizendo: a Bíblia Sagrada previa, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, Jesus tinha falado que isso ia acontecer. Eles estão acompanhando página nas igrejas, nas escolas bíblicas, nos cultos, e eles estão andando nesse mundo, sendo orientado a lâmpada de Deus, a palavra de Deus. Portanto, eles não vivem com a mão na cabeça, desesperados, andam bem informados pelo dono do tempo, pelo Senhor de todas as coisas. Mas vou repetir os dois pensamentos. Mas também existe milhares de pessoas que estão dizendo: estou sem fé em Deus, porque Ele não existe. Se Ele existisse, Ele não deixaria tal tragédia, Ele não deixaria que aquelas crianças morressem na escola daquela forma. E outros também, muitos, milhares de milhares, estão dizendo: é o fim do mundo. Mesmo sem saber explicar isso, mesmo ignorante quanto ao assunto, estão dizendo: é o fim do mundo, está se acabando tudo, é o fim do mundo. Mas eu quero te falar uma coisa. Você gostaria de andar um pouquinho pela Bíblia hoje, nessa noite? Quem gostaria de andar, de receber um conhecimento, uma orientação de Deus? Levanta-se a mão. Pastor, eu gostaria de receber uma orientação daquele que sabe, que sabia o ontem, já sabia o hoje e já sabe o amanhã. Eu gostaria de receber uma orientação, revelação de Deus nessa noite. Quem gostaria? Levanta-se a mão direita. Pastor, eu estou assustado. É verdade, eu vim aqui nesse culto, nessa festa, não sou evangélico, tenho acompanhado, e isso me preocupa, pastor, me preocupa. Então, eu quero te convidar a ficar perto de alguém. Por favor, tem tanta gente aqui que veio para apoiar, não foi isso mesmo? Para apoiar. E quando a gente apoia, ninguém precisa apoiar quem a gente conhece, não. Às vezes cai alguém que a gente não conhece. Às vezes está chorando alguém que a gente não conhece. Às vezes a gente vê a mão estendida de alguém que não conhece, que nunca viu a gente. Então, por favor, quem não tiver uma Bíblia e está desejando, gostaria de ser ajudado, ajude aí. Verifique se todos têm a Bíblia aí. Verifique. Olha para o seu lado aí. Todos têm a Bíblia? Dá para eles enxergar? Será, pastor? Dá para eles enxergar? Dá para ler a Bíblia? Dá, né? Então eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor Deus abençoe a tua atenção, a tua curiosidade agora, o teu desejo, o teu sacrifício de ter vindo até aqui. Eu sei que Ele vai abençoar, Ele vai te honrar com o entendimento das Sagradas Escrituras. Eu quero que você abra comigo, Isaías 53 ainda, o versículo 6, coloque os seus olhos no versículo 6, vamos lá. Diz assim, igreja: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quem ouviu isso aí comigo e quem acompanhou comigo? Então vamos entender agora, irmãos. A verdade é que o céu, há muito tempo, já mandava e tem mandado sinais para a terra. O Criador da terra é um ser poderoso que mora nos céus, certo?
Ele domina tudo lá de cima. E ele, entendendo, irmãos, ele entendendo que Satanás, que eu tenho que usar esse nome aqui para você entender, colocar também essa personagem, ele tinha achado espaço na humanidade, ele tinha confundido as pessoas. Deus achou por bem vir até aqui, mas da seguinte maneira: ele entendeu que estávamos cegos, então ele veio como luz. Olha só, ele entendeu que a humanidade estava confusa, estava desorientada, estava perdida. Uma pessoa cega, por mais que ela queira ir para casa, por mais que ela tenha uma casa, ela não sabe, ela não enxerga. E então Deus, ele diz: eu vou descer. Amém, povo de Deus? Eu vou descer e eu vou me manifestar. E aí ele envia Jesus. Eu queria que aparecesse agora. Eles estão fazendo muito filme de Jesus nos últimos tempos, e a gente está assistindo como esses filmes normais. Estamos tão acostumados em ver matar pessoas, que não estamos mais se comovendo com isso. Cadê o Jesus carregando a cruz? Eu quero aquela parte de Jesus carregando a cruz. Só essa parte aí, você para aí com ele carregando a cruz. Para bem na parte ele carregando a cruz. Ele carregando, bem aí, ele carregando a cruz. Mas o profeta Isaías, podemos dizer que há 4.000 anos antes de Cristo, o Espírito Santo revelou, antes do plano de salvação, na pessoa do Verbo, na pessoa do Filho de Deus, o Espírito Santo revela a Isaías o seguinte: como é que vão crer nessa pregação? Escuta, igreja, atenção aqui, amigo. Como é que vão crer nessa mensagem? Porque de repente tem um morto, e a viúva já tinha sentido uma forte dor que perdeu o marido, agora o único filho, a morte vem. De repente esse homem, claro, Jesus, né? Vocês entendem? Jesus aparece nesse choro, aparece nesse velório, e a cena não é essa. Escuta aqui, igreja, a cena não é essa. A cena que o povo viu lá no velório, no andar para o cemitério, não foi essa cena. A cena foi para o velório: ei, menino, te levanta. E aí o menino se levanta, e a cena agora, como é que é? É festa, talvez seja aplauso, grito, alegria, maravilha. Amém, igreja? Foi isso. Sabe o que acontece? É que Jesus aparece num cenário de uma multidão correndo. E sabe por que estão correndo? Porque tem 10 leprosos correndo também, sendo perseguidos pelos soldados romanos, que eles tinham que ser isolados da sociedade, tinham que ser presos e colocados no buraco até o dia da morte, porque eram leprosos, não tinha mais lugar na sociedade, não podia mais viver na família, não tinha mais lá, certo? Não podia mais receber um abraço de ninguém, nem um aperto de mão, e nem alguém poderia sentir o seu vento. Então vem a multidão correndo, e com medo de quem que está correndo? É porque atrás de nós vem 10 leprosos, e vocês de leprosos estão com medo de quem? Estamos com medo dos soldados romanos, que vão nos prender, e vão nos levar até a sepultura, até a caverna. Escute só, Jesus também diz uma frase linda, ele também diz: para. Amém, irmãos? A cena não foi essa, igreja. Eu queria que você gravasse isso aqui, o amigo que não é evangélico ainda. A cena não é essa. Ele para os 10 leprosos, e qual é o problema aí? Eles explicam,
E ele diz assim: então vocês todos podem ficar limpos agora. Aleluia. Eu talvez imagino que houve aplauso ali, houve glória a Deus. Eu imagino que naquele momento ali houve maravilha. A família dos 10, agora imagina se são 4 parentes, vovó, titio, não sei quem mais. Vem a multidão: o que foi, meu neto? Você foi curado, minha filha, meu pai, minha mãe? Aparece agora todo mundo maravilhado. E aí eu não sei, agora faz agora a história como tu quiser. Eu só sei que agora eles podem voltar para casa. Eles só sei que agora eles podem viver em sociedade. Eu só sei que agora eles estão curados, limpos, amém? Mas assim era fácil crer nele. A cena não era esta. Eu queria que ficasse aqui. A cena não era esta. A cena era de 10 pessoas no mínimo felizes, certo? Agora, igreja, escuta aqui, igreja. Ouça aqui, amigo. O profeta Isaías disse: mas de repente tudo muda, mas de repente o cenário é outro, mas de repente eu vejo o meu Salvador, o meu libertador, o que cura, o que faz tudo, o que ressuscita. De repente eu vejo com a boca aberta, de repente eu vejo fraco e ninguém pode fazer nada. De repente eu vejo diante das autoridades, de repente eu vejo preso, de repente eu vejo com a coroa de espinho, de repente eu vejo sangrando, de repente eu vejo uma multidão zombando dele, todo mundo rejeitado. Como eu posso crer nele? Agora, como vão dar crédito? Escuta aqui, igreja. O profeta Isaías pregou a mensagem, não era para Jesus pregar. Jesus não tinha pregado ainda, nem tinha morrido ainda. O profeta Isaías pregou a mensagem para os apóstolos pregar. Como é que vão crer na mensagem dos apóstolos acerca de Jesus? Como é que vão crer na mensagem do pastor João acerca de Jesus? Olha, o profeta Isaías descreve esse cenário. O profeta Isaías não descreve o cenário das curas. Não tinha isso. Quem descreveu foi os apóstolos lá nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas, João. Ali eu estou vendo os milagres, as curas, você sabe. Mas o profeta Isaías, há mais de 4 mil anos atrás, ele descreve esse cenário. E está dizendo o seguinte: agora, quem vai crer nesse Cristo? Quem vai crer nessa mensagem? Quem vai acreditar nessa mensagem? Sabe o que aconteceu? Por favor. O profeta Isaías tinha razão. Quando chega essa hora, escuta, irmãos, quando Lázaro estava morto, a morte de Lázaro estava apenas em Lázaro. Escuta só. Quando os leprosos estavam doentes, as doenças, as dores dos leprosos estavam nos leprosos, nenhum em Jesus. Quem está compreendendo? Nenhum. Certo? Mas na hora que ele assume o meu lugar, escute, na hora que ele assume o meu lugar, as minhas dores vão para ele, as minhas feridas vão para ele, os demônios que vinham falar no meu ouvido e não deixar eu dormir, agora vão falar no ouvido dele e vão dizer: tu é Cristo, tu é filho de Deus, desce da cruz, larga a cruz. Os demônios que me atormentavam de noite e de dia, agora foram atormentar o Filho de Deus. E sabe quem ficou crendo nessa hora? Todos os discípulos se afastaram. Um dos homens mais perto dele, o apóstolo Pedro, começou a traição, negou. Judas já tinha se manifestado que foi uma traição. Todo mundo ficou longe dele. E Isaías começou a dizer que quem deu crédito? Agora ele é um fracassado, agora ele é um derrotado, agora ele cai com a cruz. Eu lembro de uma canção que eu cantava lá na minha terra, que dizia assim: quando Jesus saiu da casa de Pilatos, que os soldados começaram a espancar. Porque eu não tenho uma cruz aqui. Depois eu canto, vou pregar, tá bom? O tempo é pouco, né, pastor? Não é pouco tempo? Depois eu me lembro aqui. Mas igreja, olhe para esse cenário aqui, irmãos. Sabe o que é que a religião mostra? As maiores. Sabe qual é a imagem que
que te ensinará a ver um Cristo triste com a coroa de espinhos sangrando no quadro da parede. Sabe o que você viu numa igreja, talvez até hoje? Uma cruz grande, um Cristo pregado, triste e fracassado. E o profeta Isaías disse: quem creu em nossa pregação? E a quem se revelou o braço do Senhor? Mas sabe o que vai acontecer? Escuta aqui, igreja, que coisa linda. Ele vai explicar, o profeta Isaías também vai explicar. No versículo, eu quero que você saiba, no versículo 7, ele diz assim, o 7, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Escute, eu tenho um povo, você tem um povo, o profeta Isaías tinha um povo, os apóstolos tinham um povo, o Abraão da Bíblia tinha um povo. Por este povo, pelo seu povo, pelo meu povo, pela sua gente, pela minha gente, esse Cristo da cruz, esse Cristo que sangrou na cruz, não foi por ele, não é pelo céu. Ele não precisava mostrar a facilidade do céu, não. Ali ele estava sendo, escute isso, sendo eu. Ele estava ali no cenário de uma luta que eu não podia vencer. Eu não poderia, sabe por quê? Porque eu não consigo suportar o meu corpo sangrar, porque se eu sangrar muito eu morro. Eu não suporto as enfermidades, eu não suporto ir no inferno, eu não suporto receber demônio no meu corpo, eu não suporto ouvir a voz de demônio que eu não durmo, eu não suporto ter problemas que eu não durmo, eu não suporto problema. Mas Jesus diz assim: todos os problemas, todas as enfermidades, todas as dores, eu posso levar, eu recebo em mim, eu recebo isso. E aqui diz no 4, ele era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Quem viu isso aqui, igreja? Dão glória a Deus. Igreja. Aí você olha agora e diz: pastor, mas o que tem a ver os sinais com esse sacrifício? O que tem a ver, pastor, os sinais que estão acontecendo? Muita dor, muito choro, muita enfermidade, muita morte, muita tragédia com isso. Irmãos, o homem Jesus também trouxe um plano, um projeto habitacional. O homem Jesus trouxe um projeto de vida, de qualidade de vida. Quem está me ouvindo? O homem Jesus trouxe outro plano para inaugurar aqui com os homens, aleluia. E ele disse assim: parece que o diabo descobriu que o homem é uma casa, e o diabo descobriu mesmo que você é uma casa. Ele passou a encher você, ele passou a encher as pessoas de tudo que é dele, ele passou a sobrecarregar as pessoas. Quando o diabo percebeu que o homem era uma casa, que Deus chamou o próprio homem de casa, de templo, o diabo disse: então eu vou derrubar, eu vou habitar no homem, eu vou encher o homem, eu vou sobrecarregar o homem. E esse Cristo da Bíblia, esse Cordeiro, aleluia, este verbo, o verbo que se fez carne, ele diz assim, igreja, Mateus capítulo 11, ele revela uma coisa. Você vai entender tudo e daqui a pouco você vai entender que os sinais são alerta de que o projeto habitacional de Deus não é para você aqui. Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu quero que você veja isso aqui. Eu não sei de que você está cheio, mas talvez, quando o diabo percebeu que você era uma pessoa desgarrada, não sabia para onde ia,
Quando o diabo percebeu que você não entendia o projeto dele para a sua vida, e ele te viu numa esquina, ele te viu num bar, ele te viu na internet de madrugada, ele te viu na balada, ele te viu nas drogas, e ele disse: então eu vou começar a dar para ele aquilo que não é pão, eu vou dar para ele o meu mundo, eu vou oferecer o meu mundo, e ele começou a sobrecarregar você, e você está assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Escuta isso. Talvez você está cansado de ver tanta coisa que te faz chorar, e coloca a mão na cabeça e diz: aonde está Deus? Que mundo é esse? Que lugar é esse? Não quero mais nem viver. Talvez você está cansado de sentir tantas coisas que nunca imaginou sentir. Se arrependeu até de ter nascido, se arrependeu até, sabe, de ter casado, se arrependeu até, sabe, de ter seus irmãos, se arrependeu até daquele trabalho, daquele marido, daquela esposa, de ser mãe, de ser pai. Você foi visitado e alguém começou a encher tua casa, alguém começou sem pedir permissão no teu coração e começou a te encher de dor, de solidão, de tristeza, de angústia, de depressão, de tudo que não presta, e você está cansado, e você está vendo os sinais, mas você não tem estrutura a não dizer: meu Deus. Você não entende, não compreende, e diz: meu Deus, por que está acontecendo? O que fizeram com este homem? O que fizeram com este homem? Este homem, antes de morrer, ele deixou escrito o que viria após a sua vida. Que não recebessem a bênção, a maldição viria. Que não recebesse a vida, a morte viria. Que não recebesse o reino de Deus, o reino das trevas viria. Que não recebesse a luz, as trevas iriam escurecer o seu interior. As pessoas iriam ficar com medo de dormir. Toma alguma coisa para dormir, se acordar, não quer sair de casa. Começou a acontecer tantos problemas, e os médicos só conseguem tratar do efeito, e não sabe quando se trata de um problema como depressão, outras coisas, diz assim: é mistério, é doença do século, não tem jeito. Quando se começa, irmão, a atingir a alma do ser humano, quando se começa a atingir o coração do ser humano, sabe o que acontece? A pessoa está cansada, a pessoa começa a viver cansada. Cansado é o cansaço físico, não é esse não, ela corre. Mas ela está cansada dessa vida, ela está querendo desistir dessa vida, ela está escrevendo alguma coisinha meia-noite, coisinhas erradas, diz: meu Deus, ela está pensando coisas ruins, ela está projetando coisas ruins, porque ela está cansada. E ele diz assim: vinde, está cansado? O meu plano é: vinde, eu quero aliviar você. Amém, igreja? Eu quero aliviar você. Mas eu vou falar do plano habitacional de Deus. Quando o diabo também descobriu que você estava desgarrado, se desviando pelas suas ideias, pelos seus projetos, pelos seus caminhos. Eu faço isso, eu gosto disso, eu vou ali. Não pense que uma pessoa que vai numa balada, um jovem, não vai atrás de uma diversão, de se preencher, não vai atrás da felicidade. Não pense que o jovem que usa droga, ele não tem uma ideia interessante na cabeça, ele acha que se ele usar aquela droga, ele vai ficar aliviado daqueles problemas. Não pense que quem vai num bar tomar todas, não é para resolver, ele tem uma ideia de resolver os problemas. Ele tem uma ideia que junto com os amigos, bebendo, caindo, se levantando depois, ele resolve o problema. Então, Jesus tem outro projeto. Eu queria que o senhor levantasse a mão assim e dissesse: pastor, eu quero saber se existe outro projeto de vida, de habitação, porque aqui não está prestando mais não. Aqui embaixo, lá em casa, o meu apartamento está vazio, estou com meu esposo, estou com meus filhos, mas parece que falta algo. Pastor, estou no meu carro, pastor, estou no meu emprego, pastor, mas eu tenho tudo o que eu pedi, mas parece que um vazio enorme. Existe um espaço. Não coloque 10 mulheres, 10 homens, não coloque 10 vícios, não coloque 10 amizades, não coloque 10 carros, não coloque 10 poupança. Existe um espaço que é para intimidade. Existe um espaço que foi reservado para aquele que te mexe, que te entende por dentro. Existe alguém que fala com você, que entende você. Existe alguém que tem capacidade
de hoje lá no seu íntimo e dizer: eu falo contigo hoje, levanto você hoje, eu te faço sorrir, eu te faço sorrir, eu te faço sorrir hoje, eu te levanto hoje, eu te dou esperança hoje, eu mudo tua história hoje. Se você não entender a mensagem do sangue, se você não entender a mensagem da cruz, vai acontecer um terremoto, sabe como? Escute, um terremoto que vai lhe tremer por dentro, não é o que vai derrubar a tua casa não, tu vai ficar tremendo dentro de casa, tu vai ficar assustado dentro de casa, mas sabe o que a igreja faz? A igreja, quando vê tudo isso, ela olha para cima e diz: Jesus está voltando. Sim ou não, igreja? Quando a igreja vê tragédia lá, aqui, ela diz: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, o rei está voltando. Ela diz, eu creio, está se cumprindo, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho guardado a fé, eu tenho esperado no Senhor, eu tenho orado, eu tenho me santificado, eu confio que Ele vai voltar para me levar. É assim a igreja, é assim a igreja. Então eu vou te falar aqui uma coisa. Ele também fez isso, olha. Isaías 53 ainda, fica lá. Para lá, Isaías 53, volta para lá. Pastor, você deixará eu pregar então? Eu acho que está com 10 minutos. Isaías 53. Tem uma coisa aqui que eu descobri, irmão, nessa mensagem, e eu achei interessante. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que lá não vem. Talvez você esteja numa ilha, à espera de uma paz que lá não tem. Olha aqui, igreja, olha comigo, o versículo 11. Eu quero que você leia do 10, Isaías 53, versículo 10. Diga assim: eu não vou me cansar mais, diga, de viver. Não, eu queria ouvir a igreja. Eu não vou me cansar mais de viver, porque sairei daqui cheio da esperança de Deus, cheio do reino de Deus. O reino de Deus vai ser o meu reino, e é um reino de paz, de alegria, de bênção, amém, igreja? Não me cansar mais, eu não vou querer mais desistir de viver, eu vou sorrir. Ó, aqui, igreja, o 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá a sua posteridade. Agora, olha a promessa: prolongará os dias. Quando Jesus chegou no João 10, ele falou assim: veio alguém aí, não foi? O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Quem ouviu essa escritura? Ele mesmo falou, Jesus. Ele disse: ó, se cumprindo o profeta Isaías, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O diabo pensou que limitou teus dias, o diabo pensou que limitou teus planos, o diabo pensou que limitou tua vida, mas na cruz, quando Jesus está dando a vida, Ele está pegando a minha morte, Ele está pegando meus problemas, Ele está pegando o meu pecado. E sabe o que causa hoje todo tipo de males? Que os médicos só conseguem tentar resolver os efeitos, nunca causa o pecado. A força da morte é o pecado. A morte só entra na legalidade, ela achou permissão. O diabo trouxe o pecado pelo pecado da morte, mas Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E o plano habitacional de Deus começou. Ele diz: eu vou aumentar teu dia de vida, eu vou prolongar os teus dias de vida. Os teus dias de vida agora vai ser o dia da eternidade, para sempre. Eu te fiz para viver comigo, eu te fiz para andar comigo. Ei, eu fiz um paraíso para você, não fiz um paraíso? O diabo chegou lá em forma de cobra, eu já fiz um bem mais alto. Eu fiz um lá na minha morada, eu fiz um lá em cima. Ele não pode subir lá, aleluia. Vou te mostrar, para você entender e para concluir o plano habitacional de Deus. Primeira coisa, descubra uma coisa: pastor, eu preciso reconhecer que na verdade me cansei. Já chorei,
Já chorei. Vivo sobre força de remédio. Vivo na inspiração dos psicólogos, dos conselhos dele. Eu quero te oferecer um conselho, sem reprovar os profissionais, mas quero te oferecer hoje um conselho bem mais forte. Um conselho que vem através de você comer o pão que desceu do céu. Quando você comer o pão, quando você comer a palavra de Deus, quando você beber da água da vida, aleluia. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que uma pessoa triste é uma pessoa fraca. E Jesus falou, está escrito, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Vou só adiantar um passo. Na presença de Deus, a abundante alegria. E vou te anunciar quem é que pode hoje te levar e te colocar bem no trono, bem no centro, bem na presença de Deus hoje. E tu vai hoje sorrir. Amém, igreja? Tu vai sorrir. Agora abra comigo aí 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Quem acredita no plano habitacional de Jesus? Quem acredita? Quem acredita? Pastor, o plano do diabo foi terrível. Olha a sociedade gemendo, pastor. Olha o choro das crianças. Olha o choro dos jovens. Olha a senhora. Olha os filhos sem pais. Olha as tragédias. Olha as molestas. Olha as pragas. Olha as pestes. Tudo foi no plano do diabo. Eu vim aqui nessa noite te anunciar um novo plano. Não é meu, é de alguém que nunca falhou. É daquele que deu a ideia à humanidade. Você é a ideia de Deus. Você é projeto de Deus. Nós somos projeto desse ser maravilhoso. Amém, igreja? Quem já encontrou? Quem já encontrou a igreja? Ó. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que lá não vem. Talvez o quarto escuro da sua casa seja o seu coração, seja o seu entendimento. Eu sou intelectual, sou inteligente, mas não vejo saída para o meu problema, para a minha dor. Tem algemas, tem prisões, tem trevas. Chama hoje quem é a luz, que brilha por toda a eternidade. Chama hoje quem é a fonte das águas vivas. Chama hoje quem é o pão da vida. Chama hoje, eu vou te anunciar a imagem que tu vai crer. Não é essa que você vai olhar e vai marcar, não é essa. Não ficou essa para a história. Não ficou essa que a religião mostra. Não é essa. A imagem é outra. Aleluia, igreja. Eu já achei aqui, irmãos, eu estou aqui empolgado. Você sabia disso? Eu comecei a me empolgar. Se vocês conseguirem esse lugar aqui para nós, para a Visão da Fé, nós fica aqui todo dia fazendo culto aqui. Ó, 1 Coríntios capítulo 2. Eu queria que toda a igreja dissesse bem alto, toda a igreja. Bem alto, bem forte. Mas como está escrito, outra vez, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode aplaudir o Senhor? Ele tem um plano lindo. Ele preparou algo diferente. Pastor, mostra mais, eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Aqui, ó, Apocalipse 21:8. Vê, Apocalipse 28. Só que nesse paraíso você não vai entrar matando. Não precisa você matar inocente para entrar lá. Nesse paraíso você não vai entrar roubando. Nesse paraíso você não vai entrar adulterando. Nesse paraíso você não vai entrar nas drogas, não. Não precisa disso. Nesse paraíso, alguém pagou o preço. É grátis. Mas alguém pagou um preço bem alto. É gratuito, mas alguém pagou bem alto o preço. Pastor Zé Antônio, pastores, se vocês me derem mais 5 minutos, eu termino. Diz assim, igreja. Ó a igreja linda, ó a igreja. E vi um novo céu. Diga, eu creio. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. Ó igreja, olha aqui ele, ó. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui a morada de Deus com os homens. Com quem, igreja? Com os homens, aleluia. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Quem chorou já um dia? Quem chorou de dor, tristeza? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Olha, o plano do diabo já caiu, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, são vencidas. Agora, igreja, eu vou te falar de um cenário. João 14, vamos finalizar. E ele aparece assim, ó. A imagem que ele deixa para você pregar não foi essa. Essa Isaías advertiu. Desse jeito quem vai crer? Quem vai crer? Não. Aqui fracassado era eu, derrotado era eu. Aquelas minhas dores, aquela minha morte, aquele meu sofrimento. Mas ele saiu daqui, ele se levantou, e ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Ó igreja, olha aqui. Quem crê nas profecias sagradas, então diga assim: a Bíblia está se cumprindo. Os sinais revelam a vinda do grande rei, e eu estou esperando. Eita Deus. Ó igreja, não se perturbe. 14, João 14. Não se perturbe o vosso coração, não se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Quem crê que ele vai vir? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Quem quer ver a face dele, quem quer morar com ele, quem quer fazer parte desse novo projeto de vida, esse novo plano habitacional, aleluia, diga assim: eu nunca vi, meu coração nunca sentiu, mas eu creio no que Deus preparou para mim. Diabo, tu me trouxe problemas, tu me trouxe incredulidade, tu me trouxe choro e morte, mas o Filho de Deus me trouxe fé, me trouxe vida, me trouxe perdão, me trouxe um chamado, e eu ouvi: eu vou morar com Jesus. Ó igreja, e assim, ó, e assim, igreja, ó. E assim, ressuscita. E ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele ressuscita e diz, aparece e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas se você não entender essa mensagem, você vai ficar só com medo do céu, com medo dos castigos, com medo da natureza, com medo do diabo, com medo do seu filho drogado, com medo da sua mãe doida, com medo do que quer que seja. Mas se você entender essa mensagem, você vai ser cheio do poder de Deus, vai entender tudo, vai expulsar demônio, vai cantar hino de vitória, vai alegrar triste, vai levantar caído, porque o Todo-Poderoso vai estar contigo todos os dias. O crente chora, mas também vive cantando, porque na luta o cantar a Deus faz bem. E é cantando que o crente vence tudo. É quando canta e começa a chorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
Receba, Jesus jamais te nega. Você olha, o anjo entrega a vitória a você. E se você está desesperado ainda, triste, cansado e sem forças para lutar, levante a mão, receba essa chave agora, que o anjo trouxe para te entregar. Saia daqui alegre, chore de alegria. Falei mistério, honre quem morreu na cruz. Ele é muito digno de louvores para sempre. Levante a mão e glorifique a Jesus.